ficar muito bem à vontade. Nós falamos na outra live a respeito de casamento. Nós falamos, quem quiser entender a live de hoje, vai precisar buscar a nossa live de segunda-feira passada. Nós falamos a respeito do casamento, falamos a respeito da escolha, falamos a respeito de problemas de relacionamento, falamos a respeito dos direitos e deveres legais do, dos cônjuges, falamos a respeito do ponto de vista de Deus, também acerca do casamento. E hoje nós vamos falar do desfazimento do casamento. Obviamente, eu preciso falar primeiro do ponto de vista da lei jurídico e depois, então, nós vamos associar o ponto de vista jurídico com aquilo que está na palavra de Deus. É importante que você, crente, e você esteja ligado nisso aí. Por quê? Porque infelizmente, tem muitos pastores que não têm essa informação jurídica. Tem muitos pastores que não têm acesso a essa informação e muitas das vezes eles vão apresentar apenas o texto da Bíblia e acaba causando uma série de problemas, acaba às vezes até dificultando um pouquinho a pessoa nesse momento complicado. Que Moisés autorizasse a carta de divórcio. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração. Dois motivos básicos. Primeiro, por causa da dureza do coração. Segundo, por causa da prostituição. E terceiro, eu falei dois, né? São três. E terceiro, por causa de maus tratos. Desse jeito. E na lei, nos nossos dias de hoje? Na lei, nos nossos dias de hoje, depois de muita evolução, etc. e tal, chegou-se ao divórcio. E hoje em dia as pessoas nem buscam mais a separação, as pessoas vão direto no divórcio, porque já se pode fazer o divórcio. Então, nós temos aqui alguns motivos. Existe um dever no divórcio, no casamento, que é de mútua assistência. E aí você vai ver aqui que essa mútua assistência, a provisão de assistência recíproca do homem com a mulher, do marido com a esposa, ela prevê algumas coisas. O marido e a mulher, um em relação ao outro, eles têm que fazer com que as coisas aconteçam. Exemplo, preservar o outro. O que é preservar o outro? Isso assume um âmbito extremamente abrangente. Vou falar algumas coisas aqui, tomando por empréstimo o artigo 7º da Lei Maria da Penha, que foi uma legislação muito bem pensada. Então, você preservar a integridade física do outro. Sabe por quê? Quem ama não bate. Quem ama não agride. Quem ama não mata. E para quem quiser saber um pouquinho mais do amor, dá uma olhadinha lá na carta de Paulo, no capítulo em Romanos, aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios Isso. 12. Hein? Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 13. 13, né? Isso. Você vai ler, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor,
Seria como o metal que soa, como o sino que tine. E aí ele diz assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. E ele diz assim: o amor nunca falha. O amor tudo suporta. Nós falamos aqui na nossa primeira live que o importante num relacionamento conjugal não é o amor, não é paixão. Paixão, então, menos ainda. O importante no relacionamento conjugal é o compromisso. Se você tiver compromisso, você gerou o ambiente ideal para que o amor possa ir se desenvolvendo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, um ano, 2 anos. Mas se você casa perdidamente apaixonado, com o passar do tempo, isso tende, ao invés de crescer, tende a se desgastar. Então, o que você vai ter vai ser um desgaste. Não caia nessa ilusão de que para casar você tem que estar apaixonado. Não. Eu disse, as pessoas se casam pelo motivo errado. Você pergunta para a pessoa, escuta, o que você quer, o que você espera com esse casamento? A pessoa, eu quero ser feliz. E você Verdade. pergunta para o outro, escuta, o que você espera com esse casamento? Não, eu quero ser feliz. Olha bem, aonde está a sociedade nisso? Aonde está a troca? Aonde está a conjugação de intenções, de objetivos? Não está. Está sim, é uma intenção egoísta. E aí você, depois que está dando tudo errado, escuta, o que está acontecendo? Ah, eu não estou feliz. Por que você não está feliz? Porque ele não está me fazendo feliz. Eu não estou feliz no meu casamento. É a palavra mais comum que você escuta na igreja. Como pastor, você recebe as pessoas. Então você nota que as pessoas se casam pelo motivo errado. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E o outro se casa com você para fazer você feliz. Aí sim as duas coisas se juntam. Porque quando você casa para ser feliz, você está sendo egoísta. Egoísta, exclusivista. É o eu. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Voltando para da onde eu parei. Quem ama não agride. Você preservar a integridade psicológica da pessoa. Tem maridos, eu vou falar aqui dos maridos, que às vezes estão em casa, aí assim, ô fulana, vamos em tal lugar assim assim? Ela, tá bom, eu vou me arrumar, tá? E aí a gente fica pronto, tá bom. Aí a mulher bota aquele vestidinho, vai toda cheirosinha, toda bonita, quando chega na frente do cara, pronto, amor, estou pronta. Ele olha para ela assim, de alto a baixo, você vai com essa roupa aí? Você vai comigo? Você vai sair comigo? Não, com essa roupa você não vai sair comigo. Olha como você está gorda. Olha esse cabelo como está maltratado. Então veja, integridade psicológica. A lei diz que é qualquer conduta que diz respeito à emoção. Integridade psicológica é você preservar a autoestima do outro.
que é? A palavra diz: o homem se unirá à sua mulher, deixará seu pai e sua mãe, e juntos formarão uma só carne. Perfeito. Dois formam um. Aí está a sociedade. Porém, você precisa entender que nesse um aí tem uma pessoa. Uma pessoa que você precisa respeitar. Às vezes é a mulher que fala mal do marido. Às vezes é a mulher que deprecia o marido. Na proporção, nós sabemos que esse é um comportamento mais de maridos. Então, veja, há prejuízo para a integridade psicológica da pessoa. Qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima. Exemplo, tem marido que proíbe a mulher de frequentar uma igreja diferente da que ele vai. Isso aí vai para crente. Tem crente que obriga a mulher a ir na igreja que ele vai. Peraí, o que é isso? Isso não é casamento, pastor. Pastor Carlos Almeida. Isso é um sequestro. Verdade. Verdade. Isso não é um casamento. A pessoa vai, é ludibriada, casa, se une com a pessoa, daí a pouco ela está sequestrada. Tem marido que não permite que a mulher vá em tal lugar. Tem marido que não permite que a mulher use roupa tal. É claro que tudo tem um limite. Decência, comedimento, limite na exposição do corpo, da intimidade. Isso é para o marido mesmo. A partir do momento que você casa, você está deixando de ser um objeto da vitrine e passando a ser o quê? Pertencente ao seu marido. A Bíblia diz o quê? Porque o marido não tem poder sobre o corpo da mulher, mas a mulher tem poder sobre o corpo do marido, e a mulher não tem poder sobre o corpo do marido, mas o marido tem poder sobre o corpo da mulher. Você se reserva, você se preserva para ele, você se preserva para ela. Tem marido que faz isso. Tem marido que obriga a mulher a seguir a religião dele. Eu conheço caso, até, de maridos que ameaçaram as mulheres de morte se fossem na igreja tal, XYZ. Veja, até do ponto de vista doutrinário, a salvação do indivíduo é individual. A igreja do marido pode ser a melhor do mundo. Já pode ter, pastor Almeida, pastor Carlos, passaporte carimbado para a vida eterna. A gente sabe que isso é impossível. Né? Ele não vai conseguir salvar a mulher dele. Nem a mulher vai conseguir salvar o seu marido. E nem o marido e a mulher vão conseguir salvar os filhos. Porque a salvação é relacionamento pessoal seu com Deus. Então, se a mulher for, ela tem que ir porque ela entende que ela tem que estar do seu lado. Ela tem que ir porque ela lá se sente bem. Ela tem que ir porque lá ela se sente abençoada. Mas não é porque você quer. Não, pastor, que isso, pastor? Misericórdia, que isso? Mulher tem que ir onde o marido está. Quem te falou isso? Salvação individual. Seria bom? Sim, seria bom. Então veja, tudo é uma questão de entendimento. Tudo é uma questão de entendimento. E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, nós estamos com 48 minutos. Então veja, esse tipo de situação, você forçar a pessoa, isso é um sequestro, isso é uma violência, que muitas das vezes acontecem com pessoas que estão dentro da igreja, pastor Carlos. Dentro da igreja. Eu conheço um casal que o marido saía,
Às vezes ele saía para evangelizar. A mulher ligava para ele de 10 em 10 minutos. Você está onde? Está fazendo o quê? Ele ficava. Está gaguejando por quê? Eu disse: que é isso, gente? O cara está refém. O camarada está refém. Então, assim, tem pessoas no relacionamento, e isso é muito normal, nunca o grau de afetividade nunca é o mesmo entre os dois. Sempre tem um que abre um pouquinho mais a mão do que o outro. Isso é normal. Tem aquele que tem uma proeminência, às vezes é o marido, a mulher se desdobra para agradar o marido. A gente vê isso. Às vezes é o inverso. Às vezes é o marido que se desdobra para agradar a mulher. De qualquer maneira, dois só serão um se este um respeitar a individualidade do outro. E esse outro precisa entender que ele é um, que ele precisa ter primeiro amor próprio, que o bem que Deus deu a ele é um bem maior, que a vida não é dele. E ele precisa preservar e honrar isso, porque senão ele não será digno de se unir a esse outro e os dois juntos formarem um. Entende? Entende porque paixão, não se fala em paixão em relacionamento? Toda paixão destrói. Paixão precisa de corpo. Paixão precisa de presença física. Paixão precisa de adrenalina. Paixão precisa de testosterona. Amor não. Porque quando acabar a testosterona, não tiver libido, o que vai ficar? A amizade, o respeito, o compromisso. De novo, ele vem, ele gera o amor, ele cria o amor, depois o amor permanece e continua com o compromisso junto, e os dois seguem. Então, veja, isso aí é tudo muito importante. Nós vamos ver aqui, pastor Carlos, na Bíblia, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a primeira carta do apóstolo Pedro. Aliás, foi muito bom Pedro ter escrito isso, e ele ganha muita moral com isso, porque ele foi o único dos 12 apóstolos que se sabe que foi casado. Muitas pessoas falam mal de sogra. Eu vou dizer uma coisa. A minha sogra era uma mãe para mim. O dia que ela morreu, eu chorei. Eu chorei mais do que a minha esposa. Era como se eu fosse um filho que tivesse acabado de ficar órfão. Porque a minha sogra era uma mãe para mim. E a sogra de Pedro deveria ser uma mãe para ele, a ponto dele chegar perto do Senhor Jesus e pedir para o Senhor Jesus curar a sogra dele. Veja. Agora, tem exceções? Tem. Com certeza tem exceções. Então, o que acontece? Ficar muito bem à vontade. Nós falamos na outra live a respeito de casamento. Nós falamos, quem quiser entender a live de hoje, vai precisar buscar a nossa live de segunda-feira passada. Nós falamos a respeito do casamento, falamos a respeito da escolha, falamos a respeito de problemas de relacionamento, falamos a respeito dos direitos e deveres legais dos cônjuges, falamos a respeito do ponto de vista de Deus, também acerca do casamento. E hoje nós vamos falar do desfazimento do casamento. Obviamente, eu preciso falar primeiro do ponto de vista da lei
jurídico e depois, então, nós vamos associar o ponto de vista jurídico com aquilo que está na palavra de Deus. É importante que você, crente, e você esteja ligado nisso aí. Por quê? Porque infelizmente, tem muitos pastores que não têm essa informação jurídica. Tem muitos pastores que não têm acesso a essa informação e muitas das vezes eles vão apresentar apenas o texto da Bíblia e acaba causando uma série de problemas, acaba às vezes até dificultando um pouquinho a pessoa nesse momento complicado que Moisés autorizasse a carta de divórcio. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração. Dois motivos básicos. Primeiro, por causa da dureza do coração. Segundo, por causa da prostituição. E terceiro, eu falei dois, né? São três. E terceiro, por causa de maus tratos. Desse jeito. E na lei, nos nossos dias de hoje? Na lei, nos nossos dias de hoje, depois de muita evolução, etc. e tal, chegou-se ao divórcio. E hoje em dia as pessoas nem buscam mais a separação. As pessoas vão direto no divórcio, porque já se pode fazer o divórcio. Então, nós temos aqui alguns motivos. Existe um dever no divórcio, no casamento, que é de mútua assistência. E aí você vai ver aqui que essa mútua assistência, a provisão de assistência recíproca do homem com a mulher, do marido com a esposa, ela prevê algumas coisas. O marido e a mulher, um em relação ao outro, eles têm que fazer com que as coisas aconteçam. Exemplo, preservar o outro. O que é preservar o outro? Isso assume um âmbito extremamente abrangente. Vou falar algumas coisas aqui. Tomando por empréstimo o artigo 7º da Lei Maria da Penha, que foi uma legislação muito bem pensada. Então, você preservar a integridade física do outro. Sabe por quê? Quem ama não bate. Quem ama não agride. Quem ama não mata. E para quem quiser saber um pouquinho mais do amor, dá uma olhadinha lá na carta de Paulo, no capítulo em Romanos, aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios.